Por que é tão difícil se conectar com a geração Z? A geração Z é um mercado realmente interessante e o motivo pelo qual sentimos que é tão difícil se conectar com eles é porque eles consomem conteúdo de uma forma muito diferente da maioria das pessoas. Alcançá-los ou conseguir um pouco disso é atraente, mas não é fácil. E se a diferença entre lutar e vencer fosse só uma escolha? Lavelle Huang entende bem isso. De crescer com poucos recursos a se tornar uma potência no empreendedorismo e branding. Rompi meu tendão de Aquiles e parei de jogar. Voltei para Nova York muito deprimido. E uma das coisas que eu fazia era basicamente jogar videogame, e isso era interessante. E eu pensei, quer saber? Jogar é social, mas vai além. Acho que é preciso correr riscos. Se fazia sentido, era envolvente, se tinha uma comunidade forte e gerava receita, essas ainda são as coisas básicas. Sua trajetória é incomum, convertendo obstáculos em oportunidades raras. Mas não foram só as vitórias que o definiram, foram os momentos em que tudo poderia ter desmoronado. Esses momentos formaram a visão, determinação e vontade de Lavelle Huang de elevar os outros. Cometi muitos erros ao longo do caminho, mas fazer todas essas coisas meio que te dá uma sensação de confiança. Não dá pra ter medo de falhar. Cada sucesso ou ética de trabalho me trouxe ao que faço hoje. Honestidade é algo realmente importante e isso é difícil para as pessoas. Se você conseguir dominar isso e dizer que está tudo bem, acho que você vai ficar bem. Por que, Lavelle, é tão difícil se conectar com a geração Z? A geração Z é um mercado interessante, e o motivo pelo qual sentimos que é realmente tão difícil se conectar com eles é porque eles consomem conteúdo de uma forma muito diferente da maioria das pessoas. E o que quero dizer com isso é que, quase 90%, e eu encontrei esses dados. Cito essas estatísticas porque me impressionaram na minha primeira pesquisa de mercado. Cerca de 90% eram vistos como cortadores de cabo. Mais de 50% deles usam bloqueadores de anúncios e, curiosamente para nós, quase 90% deles jogam videogames semanalmente. Então, há muita gente que tentou usar o marketing tradicional e dizer: olha isso, aqui estão alguns influenciadores e jogam todas essas coisas lá. E entre serem espertos, focados em tecnologia e também muito influenciados pelos colegas, autenticidade é algo muito importante para essa geração. E, obviamente, as pessoas querem alcançá-los porque eles têm um poder de compra ou renda disponível de 360 bilhões de dólares em valor de mercado. Então, poder alcançá-los, até mesmo conseguir uma parte disso, é obviamente muito atraente, mas não é algo fácil. Então, o que nós fizemos com Braghouse? E, curiosamente, a primeira maneira que fizemos isso foi conseguindo embaixadores. Não costumo comentar, mas conseguimos 5 embaixadores. E o objetivo principal era construir essa plataforma digital. Na interseção dos esportes universitários, que você sabe pode chegar lá, minha formação é muito importante para mim. Esportes universitários. Eu diferencio jogos de esportes eletrônicos principalmente pelo valor de mercado distinto. Você sabe, esportes eletrônicos. O mercado de esportes eletrônicos é de 3 bilhões de dólares, enquanto o mercado de jogos é de 300 bilhões de dólares. Mas, se você considerar a definição real de jogos, são os 99% das pessoas que jogam casualmente, que gostam de jogar, que fazem disso parte da vida delas. Não os competitivos, sabe, né? Aquelas pessoas que jogam em equipes. Então, criamos algo na interseção entre jogos, esportes universitários e interação social, porque isso é obviamente muito importante. Escolhemos essas coisas porque são 3 forças culturais para a geração Z. Trouxemos embaixadores que disseram: nós amamos isso, e realmente os ouvimos. Então, quando você sabe, as pessoas usam o termo autêntico, que é usado mais agora do que era usado há 5 anos, quando começamos. Isso é realmente algo que é importante para nós e é meio que o motivo pelo qual construímos a plataforma para eles, em torno deles. E essa é uma das razões pelas quais, você sabe, tem sido muito envolvente. Então, eu acho que é assim que conseguimos fazer isso. E, você sabe, fico feliz em falar mais sobre as características específicas disso, mas essa foi meio que a gênese. Me explique por quê. Você não escolheu um negócio fácil, então este não é simples. É tipo,
Obviamente um pouco de paixão, mas ao mesmo tempo é como se a paixão só pudesse te levar até certo ponto. Então, de onde veio isso pra você? Você queria construir algo na interseção entre jogos e esportes e uma geração mais jovem? Qual foi o momento que te fez decidir, quero construir esse negócio? Seu histórico era interessante. Você se formou em direito e teve experiência com esportes universitários. O que foi que te motivou a, tipo, construir isso? Ótima pergunta. E eu vou separar isso em duas partes, sabe? Os esportes universitários sempre foram importantes para mim, pois joguei beisebol na Universidade do Texas. E um dos motivos disso ser tão importante para mim é por causa da comunidade. É como se você fizesse parte. Você. Sou de Nova York e fui para uma universidade enorme, onde acabei ficando meio perdido. Mas você tem uma comunidade, você tem uma camaradagem com, sabe, as pessoas que estão lá, e essa comunidade te motiva, te ajuda a fazer as coisas. Então isso era algo que era realmente, realmente importante para mim. A primeira parte da história é que eu rompi meu tendão de Aquiles e não pude mais jogar. E eu me lembro de voltar para Nova York completamente deprimido. Uma das coisas que eu fazia era jogar videogame por causa da depressão. Mas o que isso fez, e esse foi meio que o meu primeiro, realmente o meu primeiro contato com isso, eu também estava trabalhando com outras comunidades e meio que senti o que eu tinha perdido por não estar em um time, trabalhando com outras pessoas. Foi interessante. Eu disse, sabe, e por outras coisas, sabe, essa foi a primeira coisa que pensei. Jogos podem ser sociais, mas também vão além disso. Então, avancei um pouco, fui para a faculdade de Direito e depois retornei ao empreendedorismo após trabalhar em um escritório de advocacia na Wall Street. E aí eu me lembro de olhar para EA Sports, sabe? Eu sempre joguei e eles são um dos nossos parceiros. E agora, sempre lembro de jogar futebol americano universitário. E, claro, eu jogava Pokémon do Texas e ficava jogando com todos os personagens de lá. E então, sabe, para mostrar a minha idade, né, em 2014 eles pararam e disseram: semelhança, decisão da Suprema Corte sobre a Semana da Imagem. Você não pode mais, sabe, ter o jogo porque eles não podiam usar a imagem dos atletas. E isso foi devastador para mim. Mas o motivo de ter sido tão devastador é porque era uma comunidade, eu fazia parte daquela comunidade. Você jogava contra outras pessoas, tinha aquela paixão, tinha aquela rivalidade, tinha tudo isso em um videogame. E então, do ponto de vista dos negócios, porque, sabe, eu era um nerd, eu olhei todos os relatórios deles e eles faturaram bilhões e bilhões de dólares só com aquele jogo. Então eu disse, ao tirar isso, vocês perderam esse valor de mercado, perderam aquela comunidade de milhões e milhões de pessoas engajadas. E eu disse, uau, isso é realmente, sabe? É tipo, eu fiquei, não acredito que isso acabou. E eu ficava dizendo para mim mesmo, alguém muito mais inteligente do que eu vai basicamente tentar reinventar isso, mas fazer ainda melhor. Eles vão dizer, sabe de uma coisa? Os esportes universitários são muito importantes para a comunidade, engajamento e receita. Sabe, coloque isso em um jogo e as pessoas vão se conectar. Essa é a parte social. Alguém fará isso. Então eu esperei Scott todos os anos. Deixei o escritório de advocacia e criei duas startups de sucesso, das quais saí muito bem. E eu continuei esperando e Nada aconteceu. nada aconteceu. Em 2018, eu disse que tinha acabado de vender uma das minhas outras empresas. E eu disse, vou fazer algo que é realmente importante para mim. Se ninguém mais for fazer, eu vou criar isso porque sinto falta. E o objetivo principal na época era criar um ecossistema, criar um espaço digital. Lembrava desse espaço porque estava envolvido, assim como todos que eu conhecia. Buscávamos isso diariamente, conversando e nos coordenando para achar formas de dialogar. Vou criar isso, mas de forma mais integrada, com tudo em uma plataforma só e os mesmos atributos. Esse foi o ponto de partida do que eu disse. Falei, ok, realmente considerei todos. Nossa empresa foi oficialmente fundada em 2020. Eu fui até meu cofundador, que também é meu melhor amigo, e falei, ei, ótima ideia. O que muitos não sabem é que, em 2018, desenvolvi grande parte da tecnologia e busquei entender tudo. E então, em 2019, indo para 2020, foi quando trouxemos os embaixadores para dar uma olhada e perguntar: ei, o que vocês acham disso? E então lançamos e basicamente viralizamos depois disso. Então houve pesquisa,
Não foi como, sabe, uma daquelas histórias em que você simplesmente lança algo e tudo dá certo. Eu realmente fiz muita pesquisa, Nunca é. mas Sempre, sempre depende, sempre. mas sim, mas viralizou depois disso. E então passamos de 5 embaixadores para, você sabe, provavelmente de 25 a 50 estudantes em cada campus de forma bem orgânica. E eu acho que, de novo, esse é o poder de construir algo forte na comunidade. E você vai me ouvir dizer isso ao longo de todo o programa, que é ser autêntico de novo. Uso cada vez mais essas coisas porque, respondendo à sua primeira pergunta, o que a geração Z valoriza? Eles são muito espertos e conseguem perceber se você é um influenciador e está dizendo, compre isso porque você é um influenciador e tem 1 milhão de fãs. Se você faz algo que consideram autêntico no TikTok, podem pensar, você pode ficar famoso no dia seguinte. E vão dizer, gostamos dela. E é muito interessante porque, e eu entendo porque as empresas têm tanta dificuldade, porque não existe uma solução única para todos. Reunimos essa comunidade e permitimos que eles mesmos a construíssem, destacando atributos que consideravam importantes. Então, pegamos esportes universitários. Novamente, não importa se você praticava esportes, se você apenas acompanhava esportes universitários, quero dizer, ou se você apenas estava na faculdade, você valoriza essa comunidade. Clube de xadrez ou sair com amigos já era uma comunidade. Construímos em cima desse tipo que já existe. Como eu mencionei, mais de 90% da geração Z, estudantes universitários, jogam videogames semanalmente de uma forma bem casual. E então usamos esse jeito para realmente conectá-los. Depois criamos coisas divertidas. Você sabe, não é segredo que DraftKings, FanDuel e similares fazem muito sucesso nas faculdades. Pensei, não serei uma plataforma de apostas, mas por que não transformar isso em um jogo, gamificar e tornar essa ação divertida para as pessoas? Criamos o bragging, que basicamente permitia isso. Sabe, não tem valor monetário real com os brags, mas você usa Bragbucks, faz previsões e ganha um prêmio, e aí você pensa, isso é incrível. E as pessoas adoraram isso, elas gostaram tanto que a gente ofereça uma forma deles ganharem recompensas de valor, como um programa de fidelidade. Mas novamente, isso foi muito bem elaborado. Sabe, obviamente sempre tem muita sorte e tal, mas nós realmente tínhamos um plano muito metódico e fomos guiados pela própria comunidade e juntamos tudo isso. Percebemos o engajamento e conforme crescíamos, várias marcas passaram a nos procurar de forma orgânica, porque eles perceberam isso. Alcançamos 3 a 5 vezes mais pessoas da comunidade do que eles com um anúncio tradicional. Fale mais sobre isso. Você citou a importância da comunidade. Só para que todos entendam, pois para você é óbvio, mas para outros pode não ser tão claro. Ainda assim, acredito que criar comunidade é um superpoder para qualquer negócio. Mas me diga qual é a diferença entre construir uma comunidade e construir uma audiência. Eu acho que quando você constrói, do jeito que eu pensei sobre isso, pense assim: se você constrói uma audiência, vou começar por aí. Sabe? É meio que você está criando algum tipo de conteúdo que as pessoas vão gostar, mas tudo meio que se baseia nisso, sabe? E esse conteúdo, sabe, pode ser bom, pode ter momentos em que não é bom, mas tudo meio que se baseia nisso. E eu sinto que isso é, sabe, um pouco fora do comum porque você está focando só nessa área. Se você constrói uma comunidade, você automaticamente tem isso, sabe? Uso aderência, porque hoje as pessoas buscam se conectar com quem se sentem à vontade. Ponto final, isso faz parte da natureza humana. Então, se você constrói essa comunidade onde todos se sentem seguros, e isso sempre é algo muito importante para nós, você constrói essa comunidade que você oferece experiências que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, sabe? De novo, nós proporcionamos experiências para pessoas casuais, sabe? Alguns dos nossos eventos, você foi meu maior orgulho. Vi esses estudantes vencerem e comemorarem como se fossem o Michael Jordan. Pensei, isso é incrível. Você oferece experiências e constrói essa comunidade. O público vai vir automaticamente e não importa como a comunidade mude. Quero dizer, não importa o conteúdo, eles realmente criam o próprio conteúdo. Então, muitas dessas coisas, de novo, né, a gente tem uma produção completa dentro da Brag House, mas muita coisa você não consegue inventar. É meio como as pessoas respondem a algumas palavras-chave, o que elas dizem, algumas das interações engraçadas que elas têm. Vai ter uma plateia para assisti-los. Recentemente, né, fizemos algo, sabe, fizemos com estudantes.
Na nossa parceria com a Learfield, testamos algumas plataformas, fizemos uma com estudantes. Eles tinham todo tipo de grupo apoiando, assistindo, elogiando eles. Sabe, esse público agora já está incluído. Depois fizemos algo para atletas universitários, e eram só atletas universitários porque vamos trabalhar com o NIL. E eles adoraram, mas era um público completamente diferente que agora estava apoiando esse grupo. E eu acho que essa é a beleza disso, porque se você começa com a comunidade, que foi o que fizemos, você sempre vai ter um público específico. Alguém vai querer participar do conteúdo que você criar, e eu acho que é por isso que continuamos vendo sucesso e continuamos replicando tudo. Estou apenas olhando algumas anotações sobre como você realmente construiu isso. Então, basicamente, você recusa totalmente anúncios tradicionais, a menos que eles sejam naturalmente criativos. Sim, certo, isso é muito a sua cara, você curtiu 3 vezes, essa é a estratégia e está funcionando muito bem. Uma coisa que você disse, né? Eu adoro essa frase. Você não pode comprar a comunidade da mesma forma que não pode comprar a cultura. Essas coisas levam tempo, são construções intencionais e então criam algo que o dinheiro pode acelerar, mas você não pode. E aí você disse: eu não acho que o dinheiro possa substituir isso. Referindo-se a uma comunidade e cultura, você pode expandir um pouco mais sobre isso? Tipo, por que fazer o papel de advogado do diabo? Mesmo concordando com você, por que não se pode comprar comunidade ou cultura? De novo, isso vai para a sofisticação de como a nova geração interage. Sempre volta para a mesma coisa. E você sabe, eu vi o que as pessoas fizeram, sabe? A mídia tradicional, eles dizem: a gente não quer fazer isso, isso é chato, isso é entediante pra gente. Então, você aí chega quase a um ponto em que nós, sabe, e eu estou dizendo nós, quero dizer geração Z, eu não sou da geração Z. Mas quando a geração Z diz a gente quer fazer parte de algo, em vez de, sabe, seguir meio que o que a maioria está fazendo, a gente quer fazer parte de algo. Pode ser um movimento, pode ser o que nossos amigos estão fazendo, pode ser algo que a gente gosta, mas a gente quer fazer parte de alguma coisa. Então, o que todas as outras coisas tradicionais fizeram foi dizer: ei, nós vamos colocar isso. Os influenciadores disseram que são impactados pelos pares, então contrataram influenciadores profissionais. E a geração Z respondeu: isso dá na mesma. Então, eles meio que enxergam através de todas essas diferentes formas, e aí isso muda. Então, você pode gastar todo esse dinheiro, conseguir 2%, 5%, seja lá quanto for, até mesmo um bom número de pessoas para responder. Na semana seguinte, haverá uma expressão ou algo diferente. Voltando ao que você disse primeiro, ao construir com a comunidade, o conteúdo é criado, as pessoas seguem porque confiam na comunidade, então começamos oferecendo um lugar seguro. E é por isso que todas essas marcas, sabe, ficam jogando dinheiro em anúncios digitais, mas não tem um centro centralizado. O que criamos foi um centro centralizado, onde colocamos aquela comunidade, e essa foi a maneira mais eficiente. Não importa se mudou ou qual é a comunidade. Pode ser atletas, clube de xadrez, líderes de torcida, clube de futebol, qualquer coisa. O time feminino de natação da Universidade de Miami, na Universidade da Virgínia, contava com uma comunidade muito forte de apoio. Sabe, eu me lembro de algo que digo, e essa é uma história original minha. Uma de nossas primeiras estagiárias disse algo como: eu adoro isso, é ótimo. Eu acho que isso é necessário, mas eu realmente não jogo e não acho que vou ter algo a oferecer. Eu disse: eu discordo, todos têm algo a oferecer. Ela respondeu: eu sei, mas eu não tenho. Ela disse: eu realmente não jogo, meu namorado joga e eu simplesmente, sabe, eu meio que não jogo. E eu disse: bem, vamos, sabe, fazer uma entrevista e você só me diz por que você gosta da Bragg House, porque você disse que gosta da Bragg House. Ela fez a melhor entrevista que eu já ouvi. E então ela terminou a entrevista e disse: eu realmente sinto que isso é uma comunidade que estamos construindo juntos. E eu realmente gosto do que o amor fez. Blá, blá, blá. Brag on e brag on foi um slogan tão importante e eu dou todo o crédito a ela por isso até hoje. E eu fiquei tipo: olha o que você fez? Você criou uma expressão e as pessoas seguiram, todo mundo na nossa comunidade seguiu, todo mundo na universidade dela, a Universidade da Virgínia, seguiu. Sabe, as pessoas começaram a dizer isso o tempo todo e, né, de novo, isso é algo que o dinheiro não pode comprar. Porque essa expressão pode não ser a mesma hoje como era antes, como é hoje, como uma nova expressão. Mas agora você também tem um novo público que está acompanhando agora, e isso é algo que, você sabe, o dinheiro não pode comprar.
Escalar é difícil, ainda mais sem perder o que foi construído, especialmente com foco em comunidade, deve ser muito desafiador. Você levou isso ao extremo ao transformar uma startup em uma empresa listada na Nasdaq em 7 anos. Tenho que perguntar, essa não é sua primeira vez, você mencionou já ter tido duas empresas antes. Então, você obviamente era advogado de valores mobiliários antes, então sabia como navegar até certo ponto. Mas esse não é, eu acho, o caminho normal para alguém com 7 anos construindo uma empresa levá-la a público. Então, obviamente, a pergunta é, por quê? Qual era a importância estratégica disso? Mas também menos do que o porquê do ponto de vista da estratégia da empresa. Estou mais curioso sobre como você escala tão rapidamente e abre o capital mantendo aquilo que torna a sua empresa, a Bragg House, tão especial, que é esse sentimento de comunidade íntima, porque isso é algo que, de novo, você não quer perder. Você não quer perder isso. À medida que você se torna, digamos, uma grande empresa, É uma ótima pergunta e eu diria que provavelmente essa foi uma das coisas mais difíceis, sendo honesto com você, porque ao mesmo tempo é como, sabe, nós criamos essa comunidade, mas então, obviamente, precisamos construir modelos de receita em cima disso, sabe? Então precisamos ter um negócio de verdade ali. Então, o que fizemos foi realmente pensar sobre isso e passamos muito tempo pensando em como continuar crescendo. Como conseguimos implementar esses modelos lá? E sabe, ao mesmo tempo, não perder aquilo sobre o que estamos falando o tempo todo, comunidade e autenticidade. Então, o que fizemos foi que eu, sabe, mais uma vez percebi, e eu sempre acabo voltando para a minha pesquisa porque é o meu padrão, sabe? É o que eu realmente conheço bem. E eu disse: bom, sabe o que é? O que essas coisas são? Eu sei. As marcas querem esses estudantes, elas querem novos clientes, sabe? É uma conta bem simples aí. Elas têm um custo de aquisição e se pudermos reduzir esse custo de aquisição, o que fazemos 5, 10 vezes melhor do que qualquer outro. Isso as atrai. Mas o que consomem de fato? Porque, de novo, é assim, as pessoas começam a te dar dinheiro, começam a te pagar e você foca nisso. E eu fico tipo, e a publicidade digital era meio que a principal fonte de receita naquele momento. Eu disse, ok, bem, o que a comunidade realmente quer? Começamos a analisar isso e eu disse, sabe de uma coisa? Eles não se importam de, sabe, receber uma oferta ou, sabe, ouvir, ei, sabe? Mas eles não querem ser alvo de marketing de forma genérica sobre tudo. Se eles querem o que querem, eles querem o que querem, mas aí surge o dilema. Bem, o que eles querem? Então o que eu fiz foi dizer, deixa eu simplesmente perguntar para eles. E eu acho que isso foi meio que. E eu fiz isso dentro da plataforma. Então o que eu fiz foi criar esses tipos de modelos de dados, e é aqui que entra a parte da sorte. Não vou mentir, criei esses modelos de dados para entender melhor o que eles querem. Então eu criei pesquisas dinâmicas que se adaptavam a cada usuário. Criei a integração Bragbuck com recompensas por atividades, e então era isso que faziam. Isso funcionava com base em insights comportamentais. Eu tinha gatilhos de atividade que mostravam o uso e tudo mais. Depois, gamificamos toda a experiência de testes A/B com respostas, cores e anúncios diferentes, transformando isso em um jogo. Bragg House, as pessoas continuam fazendo isso. Então eu peguei todas essas coisas e disse, tudo bem, deixa eu categorizar esses insights comportamentais, meio que descobrir, sabe, o que eles querem. Eu disse, ok, e daí? Notei que estávamos produzindo. E de novo, um pouco de sorte, não me entenda mal. Eu percebi que nós estávamos agora identificando dados que eram muito diferentes do que todo mundo tinha. Então, o que quero dizer com isso é que os dados que geralmente as pessoas têm são tipo, quantos likes, sabe? Quais são seus nomes? Esse tipo de coisa. Nós estávamos coletando dados comportamentais e isso era algo que eu percebi logo que era muito diferente, que as pessoas não tinham esse tipo de dado. Acho que você disse antes, se a Nike ou alguém dissesse que gostou da campanha, mas não vai comprá-la. Saber como alguém fez isso vale milhões, até bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, nosso público real está protegido, pois não rodamos anúncios nem fazemos nada parecido. Nós selecionamos coisas pessoais. E se a gente sabe o que eles querem, agora podemos comunicar isso e dizer: ei, sabe, é isso que eles querem? Eles querem essas experiências, tipo assistir futebol ou querem fazer isso. E agora é uma troca justa, porque o público não sente que está sendo pressionado, mas sim que você está oferecendo algo ainda mais valioso.
Eu pensava que era porque estávamos dando acesso direto, o que é ótimo, mas agora estamos fornecendo novamente informações sobre um público que é tão difícil de alcançar. Agora que podem criar marcas, também fazem campanhas melhores e mais inteligentes, dizendo: Ei, sabe de uma coisa? Ouvi que você gosta desse tênis da Nike. Vamos simplesmente te dar isso em vez de te mostrar 15 anúncios que você vai bloquear de qualquer jeito. Então, dessa forma, isso se tornou. Bloqueadores de anúncios ativados e tudo mais. Exatamente. Assim virou uma troca justa, pois o público ficou satisfeito. E agora temos algo mais valioso. E novamente, tudo é impulsionado pela comunidade. Se as pessoas pudessem literalmente pesquisar, que é o que fazemos, toda a população da geração Z, perguntar o que elas querem, isso é valioso. Mas novamente começou muito devagar, não quero usar devagar, muito metódico em construir tudo aquilo em cima disso. Então isso se tornou algo muito, muito poderoso, uma maneira de escalar, porque agora, sabe, não girava apenas em torno de conteúdo, não precisávamos dessas ativações tão grandes e ainda fazemos isso. E nossa escalabilidade, eu acho, aumentou agora por causa da nossa parceria com a Learfield Comunicações, que você sabe agora. Basicamente, esse conglomerado bilionário detém os direitos de mídia de todas essas universidades. E porque eles possuem os direitos de mídia de todas as universidades, nós somos a única plataforma que os estudantes deles usam para conectá-los aos esportes tradicionais. Então, de certa forma, não é como o meu sonho do que eu queria construir. Bem, é assim que você escala. Não, mas isso responde à pergunta. Então, como você escala sem perder a essência e a intimidade? É dar às pessoas o que querem, algo óbvio, mas muitas marcas apenas tentam aleatoriamente e esperam que algo funcione. E é essa sensação ruim de marketing que as pessoas sentem. Exatamente, é essa sensação ruim de marketing. Eu estava rolando o TikTok e apareceu uma entrevista com o Tom Ford. E ele estava dizendo, era um desses clipes de 30 segundos, e ele estava falando sobre como ele odeia a palavra marketing, porque um produto, se o público quiser, deveria realmente fazer o marketing por si só. Se as pessoas querem um produto, vão comprá-lo. Então, se você tem um ótimo produto e ele está alinhado com o que as pessoas realmente querem comprar, sim, você pode ajudá-las a tomar conhecimento dele. Ele disse que odeia a palavra marketing porque parece só encobrir as coisas. O fato de que você tem um produto ruim que ninguém quer, que ninguém acha útil e você está apenas forçando as pessoas, eu Concordo completamente com essa afirmação. ver que isso existe. E é exatamente por isso que eu odeio a palavra marketing. Se você tem um bom produto que as pessoas realmente querem, estou parafraseando, obviamente ele foi muito mais eloquente, mas se você tem um bom produto que as pessoas querem, você não deveria precisar. Você não deveria ter que bombardear as pessoas com anúncios o tempo todo. Você deve juntar o produto com a pessoa. Ela compra. É muito simples. Muito simples, muito simples. E isso é realmente o que você fez. Isso é realmente o que. E eu acho que também quero dizer. Não sei se você sabia disso. Talvez você tenha entendido da oportunidade quando começou a construir isso. Mas o acesso a esses dados é como você mencionou, não é apenas uma oportunidade de US$ 1 milhão, é uma oportunidade de vários bilhões de dólares. Ter acesso a como esse segmento específico de público pensa, sente e se importa, isso é enorme. Eu me lembro, como eu disse, aqui que foi projetado, nós criamos isso para entender, porque exatamente como você falou, dê a eles o que querem, eles serão leais a você. E você sabe, então, você sabe, os modelos de receita vão ser intensificados. Como eu disse, o dinheiro depende disso e só tende a melhorar. Vou compartilhar uma história engraçada com você. Então, sabe, um dos nossos parceiros de marca, a gente sempre fornece esse relatório. E o relatório diz: olha, conectamos X novos usuários à sua plataforma. Cada empresa tem um RRI diferente. Baixe meu app e faça isso. Nós já fizemos. Quando tínhamos esses modelos de dados, comecei a incluí-los no relatório. E o relatório era tipo, sabe, os estudantes da Universidade do Arizona, sabe, estão realmente procurando por esse tipo de produto. Eles estão animados, pois não gostam muito desses produtos. Isso realmente vai ajudar os estudantes. E esse é o momento que eles acham que seria melhor para consumir. E eu coloquei todas essas coisas lá. Lembro que o parceiro da marca perguntou: de onde você tirou isso? Respondi: ah, é coisa interna. A gente meio que perguntou: será que a gente poderia ter isso regularmente? E aí eu pensei: uau, isso é bem importante. E foi assim que
Bom, isso não é da sua conta, mas com esses dados, isso poderia virar um modelo de negócio. Tipo, poderia mesmo. É assim que entender os comportamentos é importante. E o fato de você fazer isso desse jeito. Olha, escuta, o mundo está ficando mais consciente de como os dados estão realmente sendo usados. Quero dizer, tudo começou com a Cambridge Analytica e agora tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados e o CTPA. A Europa é muito rigorosa, os Estados Unidos da América nem tanto, mas acho que com o tempo eles vão se tornar mais rígidos e se aproximar da Europa. Mas você não pode simplesmente coletar dados sem consentimento e vender para empresas. E o fato de você ter encontrado uma maneira de fazer as pessoas quererem fornecer seus dados, quero dizer, isso também é incrivelmente inteligente. Obrigado, muito inteligente. Obrigado. Eu acho que mais empresas, eu não acho que empresas suficientes. Você trabalha com grandes marcas mundiais que valorizam seus dados. Então, obviamente, muitas empresas realmente não entendem como obter esses dados dos seus consumidores. Quero dizer, não estou falando das metas do mundo que têm quantidades ilimitadas de dados. Mas a marca de consumo média, eu acho que não tem informações realmente boas, muito boas mesmo, sobre o que seus clientes querem comprar, principalmente se for uma geração mais jovem que não quer. Não quer dar esses dados, pois parece que você está passando para uma empresa que os vende para eles. Mas eu sinto que com a sua plataforma, eu sinto que eles sentem vontade de contar para uma plataforma, compartilhar com a Brag House o que desejam melhora na experiência. Então eles aproveitam isso. Sem dúvida, esse sempre foi o plano. Isso foi intencional, pois sabíamos que mantendo essa comunidade feliz, ela continuaria crescendo. E, novamente, isso era para ser algo, sabe? Quando comecei a criar esse ecossistema e essa plataforma digital para eles. Porque, de novo, é disso que eu me lembrava. Eu me lembro desse espaço digital onde eu jogava e me sentia tão seguro, e eu gostava disso. Então eu disse, se a gente criar isso, sabe? E acho que outra coisa que provavelmente não mencionei, mas que você falou, é isso. Além de oferecer a eles o tipo de produto que querem, o produto também faz parte da nossa plataforma. Então também garantimos que eles estejam aproveitando, nós garantimos que eles estejam, sabe? De novo, estamos construindo em cima de coisas como esportes universitários e tal, mas, sabe, parte da parceria com a Learfield, o motivo pelo qual eles nos procuraram é porque eles disseram, sabe, quando eu era criança, até agora os Yankees chegaram aos playoffs. Consigo assistir 4 ou 5 horas de beisebol, algo que ninguém da geração Z faz. Até nas faculdades eles estão perdendo. Um conglomerado bilionário está perdendo o engajamento central do público e com isso também perde receita. Então, o que fizemos foi pegar essa experiência e também pensar: ei, como podemos tornar isso mais divertido? E isso é um pouco criativo. E, por exemplo, uma das coisas das quais temos muito orgulho é que trabalhamos com todos os esportes de cada faculdade. Em cada esporte, o Braghouse ele tem uma ativação para os estudantes participarem. Testamos isso em versões beta no beisebol e pensamos como tornar isso divertido. Podemos fazer beisebol da Major League Baseball, mas como deixar isso divertido? Então pensamos, sabe de uma coisa? Os alunos gostam de jogar Fortnite, então vamos simplesmente inventar regras de beisebol e fizemos uma produção completa em torno do beisebol. Você sabe quantas eliminações tem? Podem ser strikes ou corridas? Fizemos algo bem divertido. Foi além do bem intencionado, sabe? Eles se inscreveram demais nisso, todo mundo adorou. E o retorno sobre o investimento, sabe? É tipo, sabe, o retorno sobre o investimento disso era um modelo de teste, era realmente só para conectar esses alunos ao que tradicionalmente estava acontecendo no jogo de beisebol. E ouvimos dizer que foi você. Ainda estamos recebendo dados sobre isso, mas ouvimos dizer que provavelmente teve mais participação do que qualquer outro jogo de beisebol virtualmente. E as pessoas mantiveram as pontuações. Elas sabem, e isso era algo que queríamos fazer. E, novamente, se é assim que as pessoas estão consumindo, é importante entender isso. Então, é como se agora as pessoas estivessem consumindo digitalmente. Então, com a sua parceria com a Learfield, você tem acesso a tipo centenas, acho que mais de 200 campi. Eles são os números que eu tenho. Você pode até ter ainda mais neste momento. Mas uma parceria como essa pode trazer burocracia, pode trazer ideologia corporativa, pode até trazer restrições corporativas. Quando você faz uma parceria desse porte, isso traz grandes benefícios para o negócio. Fale sobre isso. Mas também fale sobre como você gerencia trazer algo dessa escala novamente. Uma marca e plataforma guiadas pela comunidade e pela confiança.
Sim, eu sei, é uma ótima pergunta e realmente lidamos muito com isso no início. Eu diria que a Learfield tem sido, acho que até agora, já faz mais de um ano, uma parceira incrível. E o motivo é porque, e eu aprecio isso, é difícil abrir mão do controle quando há tanta burocracia e domínio sobre os direitos de mídia, mas parte da parceria eles vieram e disseram: criem o que vocês precisam criar. Sabe, obviamente eles, você sabe, conferem. O sistema garantiu que tudo estivesse seguro e fosse construído corretamente. Mas eles realmente nos deram autonomia e isso tem sido fundamental para o nosso sucesso. Então, o que fazemos, só para recapitular, é que em cada universidade, a Bragg House cria o que chamamos de ativação, mas, na verdade, nossa plataforma pode ser usada pelas pessoas todos os dias, de qualquer forma. Vamos criar uma ativação semelhante a um evento esportivo, permitindo a interação das pessoas. E isso seria, e o objetivo, sabe, nós testamos isso no beisebol, no futebol americano de pré-temporada, e vamos fazer uma ativação para os playoffs do futebol americano universitário. Mas em todo esporte haverá uma ativação da Bragg House que as pessoas poderão participar. E nós criamos isso. Fazemos isso sozinhos. É uma parceria 50-50%. Eles trazem seus clientes e parceiros e nós trazemos os nossos, além de quem quiser participar. Mais uma vez, acreditamos que a única forma real de se conectar é agindo de maneira genuína. As pessoas não pagam só por um evento de um dia, mas para participar dessa ativação, então elas estão praticamente embarcando junto nessa jornada do que estamos produzindo. E assim, elas veem um retorno sobre o investimento muito, muito melhor. Nossas parcerias são assim: quero passar um ano com vocês e fazer isso juntos. E serão incorporadas em todas as ativações e produções da forma que julgarmos melhor. Então, isso eu acho é meio que uma das coisas. Sabe, o que eu acredito que vai acontecer é, eu acredito nisso, com essa oportunidade e escalabilidade, a Bragg House será a única plataforma em todas as faculdades para as pessoas interagirem. E eu acho que, sabe, em certo ponto, você vai além até do que você sabe que era para ser e você tem um monte de outras coisas, sabe? Você tem. Será o único engajamento em algum momento, esse é o objetivo, né, eu acho. Consigo perceber isso pelo nosso engajamento atual. Tem só para entender, como empreendedor, essa é uma das minhas citações favoritas. Você já disse isso em outros podcasts. Quero entender isso, pois acho que somos muito parecidos, quase almas gêmeas, pensamos de forma similar. Mas você disse, a vida é uma aventura. Sua carreira é parte da sua vida. É só uma grande aventura, mas torne sua carreira perigosa. Então, o que significa a ideia de uma carreira perigosa? Então, isso meio que anda junto com duas coisas. Uma, e eu vou dizer isso, sabe, mas também com uma ressalva, isso também, você tem que correr riscos e você tem que, sabe, eu acho que se seus riscos, chame-os de calculados, chame-os assim, você sabe do que gosta. Todos os riscos que nós corremos, nós realmente pensamos neles. A gente não simplesmente disse: ei, vamos tentar na sorte. É como eu disse, eu levei um ano para desenvolver a tecnologia, testá-la. Eu costumava ir a bares em Nova York e perguntar: ei, podemos fazer as pessoas jogarem Bragg House aqui? Sabe, só para ver se as pessoas gostavam mesmo. Então, eu sinto que você tem que correr riscos. Isso retoma o que você disse antes. Eu não queria, sabe, se eu fosse fazer algo, queria me dedicar totalmente. Eu não queria repetir o que todos faziam, nem apenas melhorar um produto já existente. Eu queria fazer algo que fosse muito, muito diferente. Pensei que se fizesse sentido de novo e cumprisse todas as funções, valeria a pena. Se fosse envolvente, tivesse comunidade forte e gerasse receita, ainda seriam as bases. Então eu sempre fiz isso e sempre meio que disse: vou simplesmente ir até o limite da criatividade. Dito isso, com uma ressalva, para mim, eu provavelmente posso ir até o limite, até o ponto de pensar, ou isso vai funcionar ou não vai funcionar. Minha esposa me deu um ótimo conselho. Ela disse: não quero impedir seus sonhos. Você é criativo, continue assim. Mas talvez estabeleça uma meta em algum lugar de que você precisa realizar essas 5 coisas. E se você não tiver realizado essas 5 coisas dentro de determinado período de tempo, então apenas reanalise e faça a análise novamente.
Esse é meu único alerta sobre isso. Achei útil porque também sou alguém que não tem problema em jogar perigosamente, pois acredito nisso. E eu acho que você meio que precisa, eu realmente acho, você meio que precisa dessa paixão para realmente fazer isso. Então foi mais ou menos isso que eu quis dizer com isso. Por quê? Mas você também precisa se equilibrar com outras pessoas. Então, o meu cofundador é o oposto de mim. Ele não é perigoso, ele evita riscos e ele é nosso diretor de operações. E você sabe, eu disse para ele, tipo, eu falei: "Ah, nós vamos abrir o capital. Nós vamos fazer isso, nós vamos construir isso, nós vamos conseguir esses clientes, nós vamos fazer isso". E por quê? Eu o forcei, acho que quase, a pensar fora do que é o reino das possibilidades, porque ele é tão talentoso em colocar uma estrutura organizacional nisso. Então eu simplesmente fiz isso. Meu trabalho é literalmente pensar ainda maior a cada dia, até o ponto em que nem parece que é. É alcançável, mas eu acredito que é alcançável e também acredito que é alcançável porque nós planejamos isso metodicamente também. Foi basicamente isso que quis dizer. Mas eu adoro isso. Não, é tipo isso. É como o yin e yang de sonhador e executor, né? Como o visionário e o operador. Ambos são necessários, não basta um só. E eu realmente acho que é importante ter isso na sua empresa. Quero dizer, isso é uma outra conversa totalmente diferente que eu menciono no podcast de vez em quando. Mas ter esse equilíbrio em casa e ter alguém que possa ser tipo um conselheiro para todas as suas ideias malucas. Tipo, em um cônjuge ou parceiro, ou namorada, ou esposa, ou marido, ou namorado, ou seja lá o que for. Tipo, isso é tão importante, é muito, muito, muito importante. Eu acho que, quero dizer, ter a pessoa certa em casa pode fazer toda a diferença. Tipo, de verdade. É, sabe, também lidar com você, porque eu digo lidar comigo, porque eu acordo com essas ideias e provavelmente já tive na minha cabeça 20 bilhões de ideias. Só pensei, isso vai ser incrível. E, sabe, e é difícil também, porque é como se você precisasse de alguém para trocar ideias. Às vezes minha esposa, que curiosamente também é minha melhor amiga e esposa dele há muito tempo, mas todos nós somos grandes amigos. Ouço esses dois tipos de pessoas céticas, mas é ótimo ter alguém para trocar ideias. Porque, sabe, às vezes é muito irritante porque eu só quero que as pessoas digam, sabe, tipo, essa é uma ótima ideia. Eles fazem várias perguntas de acompanhamento, tipo, o que você vai fazer aqui? E eu só respondo, ok. E é assim que você meio que chega à ideia. Então, sabe, isso é super importante e eu adoro isso. E novamente, você conta com um grande apoio. Fale comigo sobre isso porque você fez isso muito, muito bem. A psicologia de recomeçar, pois acredito que muitos ficam presos pelo próprio sucesso. Você fez várias mudanças grandes na carreira. Isso é o Danny vivendo perigosamente, certo? E entre aspas. Mas advogado, gestão esportiva, meio que empreendedor completo, construindo algo que realmente nunca foi feito antes. Muitas pessoas se acomodam com o próprio sucesso, às vezes por causa das algemas de ouro. Ou elas construíram o sucesso uma vez e não sentem que têm confiança para construir de novo. Como fazer? Acho que isso está errado. Eu acho que é importante sentir que você pode perder tudo e começar do zero. Eu acho que essa é uma mentalidade muito importante de se ter, porque isso faz de você um ser humano muito eficaz. Mas como você faz isso? Como você gosta disso? De onde veio isso? De onde veio a capacidade de fazer isso? Tipo, de onde veio a capacidade de ir embora? Sabe, provavelmente um emprego de advogado muito bem pago e sair por conta própria. De onde veio a confiança? O que te deu confiança? Foram as pessoas próximas ou você apostando em si mesmo? Ouvi muitos podcasts, sabe? Como as pessoas fazem. Não, não é isso. Fazer isso é importante, mas poucos conseguem. Acho que essa é uma parte essencial de ser empreendedor. Acho que isso meio que veio pra mim primeiro de verdade, quando, sabe, eu era muito disciplinado, sempre quis jogar beisebol, e então, sabe, profissionalmente, e eu, sabe, treinava bem. Me machuquei e fiquei deprimido, pois pensei, faço tudo certo e ainda assim nada dá certo pra mim. E então, sabe, eu meio que, sabe, mudei de direção mesmo, sabe, meio que fui me arrastando por ali e me saí muito bem no direito. Estava em um escritório lindo, realmente grande, tipo Wall Street. E eu fiquei tipo, uau, você começa a acreditar em si mesmo. E eu pensei, eu fui daqui até aqui. E eu, sabe, que acredito que fui bem sucedido em cada um desses papéis.
E eu pensei, então comecei a subir na carreira. Mas a outra parte realmente importante é que eu não estava feliz comigo mesmo. Eu sempre, sabe? E de novo, acho que a resposta curta é realmente acreditar em si mesmo. E eu acho que você tem que acreditar em si mesmo. Na verdade, melhorei nisso porque todos são um pouco inseguros. Isso faz parte da vida. A forma como eu mostro minha insegurança é dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e eu continuo tentando fazer alguma coisa. E isso me ajudaria a ganhar confiança em mim mesmo, porque eu penso, uau, eu consegui fazer isso. Quando trabalhei no escritório de advocacia, fui muito bem sucedido. Gostei de tudo lá e aprendi muito. Foi essencial aprender tudo o que havia ali. Costumava dizer isso e talvez eu seja parte disso. Eu trabalhava com os clientes e pensava: uau, eles conseguem. Eu quero ser como eles, eu realmente quero ser como eles. Eles, sabe, a gente gosta, eles nos pagam. Eles estão fazendo o que eu quero fazer. E eu acho que sou criativo o suficiente para fazer isso. Então eu realmente tive que pensar sobre isso. E então, sabe, a confiança de arriscar, de se colocar à prova, de buscar a felicidade. Mas aí eu pensei em outra coisa. Eu simplesmente disse: ei, qual é o pior que pode acontecer se você. Falhar é realmente uma pergunta poderosa. Se isso não acontecer, ainda assim desenvolvi essas características fortes. Tudo bem. Isso não me define só porque não deu certo. Eu acho que isso retorna à primeira afirmação. Você tem que viver um pouco perigosamente. Algumas pessoas são muito calculistas, mas eu não sou. Minha esposa é calculista. Então isso funciona para ela, mas sabe? E ela diz: eu nunca poderia fazer o que você faz. Eu realmente acho que você tem que ser. Você tem que estar bem em dizer: eu vou tentar isso e vou dar 100% de mim. Acredite em si. Se não der certo, tudo bem. Sabe, apenas tente. Tente outra coisa, se é isso que você quer fazer. E essa foi uma lição tão importante para mim, porque eu era assim. Eu falo para as pessoas, eu quase, sabe? Provavelmente estou mais nervoso agora porque as coisas estão indo tão bem que eu quero ter certeza de que ainda penso metodicamente em tudo. Na verdade, é mais fácil para mim quando eu penso, isso pode dar errado, porque aí eu vou colocar 100% de esforço nisso. E se der errado, eu sei que dei 100%. E para mim, isso é tudo o que eu preciso. Se eu dei 100% em tudo e mesmo assim não deu certo, então eu dei tudo de mim. E eu estou bem com isso, estou bem com esse resultado. E acho que você também tem que estar bem com esse resultado. Quando você recomeça, eu não acredito que você realmente começa do zero. Acho que você leva experiências e leva, de certa forma, as lições. E você mencionou antes, tipo, os atributos das coisas anteriores que você construiu e aplica eles na coisa nova. Você concorda com isso? Você sente que, de certa forma, você acumulou habilidades toda vez que recomeçou? Então, quando chega a hora de você chegar ao Bragg House, na verdade, sim, é começar de novo, mas não é realmente começar do zero. E o motivo pelo qual eu pergunto isso é porque talvez a resposta para como ser um empreendedor de sucesso seja começar várias coisas. Aceite falhar o mais rápido possível, mas mantenha as habilidades adquiridas para que, eventualmente, quando você começar aquilo que realmente deve acontecer, você já tenha tantas habilidades acumuladas de todas essas diferentes experiências da sua vida. Apesar do fracasso do projeto, as habilidades aprendidas são lições que você pode usar para crescer rapidamente, indo do zero ao milhão, 10 milhões ou 100 milhões. Eu concordo completamente com isso. E acho que isso é algo que eu provavelmente não percebi até então. Éramos uma empresa de capital aberto e passei a confiar mais em mim 7 anos após o início. Na época em que praticava esportes, aprendi sobre trabalho em equipe, onde todos têm voz e colaboram juntos. Não é, sabe, eu sou o Chief Executive Officer da empresa. Mas obter a percepção e realmente ouvir as opiniões da minha equipe, da minha gestão, do meu conselho de administração, isso é importante. Aprendi isso cedo. No início, eu era bem focado e linear. Então pensei, essas características que adquiri ficaram comigo para sempre. Quando eu era advogado, realmente o pensamento analítico e eu focava em tipo valores mobiliários e governança corporativa. Percebi que estava administrando o negócio assim, o que de certa forma facilitou abrir o capital. Não é fácil, mas facilitou um pouco. Sei que não é fácil.
Então, eu nunca quero usar isso, sabe? Mas tornou um pouco mais fácil, porque eu percebi que estava registrando as atas do que eu fazia, sabe, né? Eu estava tentando garantir que tudo estivesse correto na nossa contabilidade, porque eu não queria ter nenhum problema ou algo assim depois. Então, chegamos nesse processo e passamos por auditorias e todo esse tipo de coisa. As coisas estavam razoavelmente organizadas, né, sabe? Aí as pessoas pensaram: "Ah, isso não é difícil". A maioria das startups nem tem registros, tudo é terrível. E então, nas minhas startups, sabe, de novo, eu provavelmente foco mais na parte perigosa do que na felicidade. Mas o que eu percebi com a minha primeira, que era uma agência esportiva, sabe? Eu era de uma agência esportiva. Eu consegui construir com sucesso. Essa foi a primeira vez que consegui construir uma comunidade entre as pessoas e depois conectá-las a um modelo de receita. Isso foi muito genuíno. E eu pensei: "Uau, isso foi". E também foi gratificante, foi divertido. Meu segundo empreendimento foi um time de futebol. Eu tinha um bom amigo da faculdade de direito e ele disse: "Ei, você pode, sabe, se interessar em comprar o time de futebol?". Não era muito caro, era um time de futebol pequeno. Eles integravam uma liga que buscava trazer para o futebol das ligas menores o conceito do beisebol das ligas menores. Desculpe, para os Estados Unidos. E eu me lembro que a primeira coisa que fiz foi dizer: para que esse time tenha sucesso, precisamos do apoio real da comunidade. Então foi em Nova Jersey. Fomos a um bairro local chamado Ironbound, que é predominantemente português e brasileiro. Recrutamos pessoas somente de lá e tínhamos todos daquela comunidade todos os dias. Lembre-se, eu disse, construa a comunidade e o público virá. Todos queriam apoiar quem já estava lá. Essas eram crianças da própria comunidade e foi um sucesso enorme. Nos tornamos o time de futebol premiado. Mas, sabe, eu não entendo muito de futebol, mas usei exatamente o mesmo método que usamos para construir todo o resto. E eu pensei: uau, isso é realmente bom. E então, quando cheguei a Bragg House, o que aconteceu foi que eu realmente só disse: ei, eu acredito que tenho ideias muito boas. E vou fazer o meu melhor para construir essas ideias da forma mais metódica possível, porque acredito que tomei as decisões certas ao fazer essas coisas. Não é perfeito. Cometi muitos erros ao longo do caminho, mas fazer todas essas coisas meio que te dá uma sensação de confiança. Então, você simplesmente não pode ter medo de falhar. Você tem que simplesmente dizer: de novo, se eu falhar, eu dei tudo de mim. Então, sabe, exatamente o que você disse está certo. Cada passo de sucesso, ou ética de trabalho, ou seja lá o que for, me levou exatamente ao que eu faço agora. E eu acho que isso é uma parte muito, muito importante de ser bem-sucedido. Acho bom se reinventar sempre. As pessoas precisam disso. Eu acho que qualquer pessoa que teve sucesso passou por vários tipos de reinvenções de quem ela é. Mas isso afeta tudo, certo? Afeta seus negócios, suas finanças, seu relacionamento, tudo isso. Então, para alguém que está ouvindo isso e pensando: ok, estou motivado, eu realmente quero me reinventar, dê o primeiro passo. Pare ou ao menos se afaste do que faz e tente algo diferente. Ou talvez elas sejam dramáticas em relação a isso e simplesmente larguem o que estão fazendo. Não que eu ache que isso seja uma ideia inteligente, mas nunca se sabe como as pessoas interpretam essas ideias. Então, de qualquer forma, muitas pessoas que ouvem este programa em algum momento vão se reinventar de alguma maneira. Quais são suas palavras de sabedoria para elas? O que elas devem fazer? O que ocorre ao deixar algo bem-sucedido para iniciar algo novo? Psicologicamente, com relacionamentos, com seus amigos, com seu tempo, com sua energia, com seu dinheiro. Tipo, quais são as coisas das quais elas precisam estar cientes para que essa transição seja um pouco mais fácil? Eu acho que você. Pra mim, eu sou muito. E aí vem a frase perigosa: eu sou muito. Eu simplesmente tenho que fazer, eu me jogo lá e tenho que fazer. Então acho que você tem que fazer isso também. Quem está ouvindo provavelmente tem essa paixão, e você deve ter também. Sem ela, não recomendo. Se você tem essa paixão, siga em frente. Acho que só precisa fazer duas coisas. Você precisa acreditar em si mesmo, o que é crucial, e você precisa estar bem com o fracasso. Como eu faço isso, e novamente eu tive ajuda com isso, é que eu estabeleci essas coisas que minha esposa me disse para fazer. Eu penso: tudo bem, vou continuar até não aguentar mais, e é assim que sempre fui. Mas aí você pode definir essas coisas e é quase como se fossem pontos de verificação. Porque se você tentar fazer isso mentalmente, pelo menos na minha experiência, você não vai conseguir. Então, se você está, tipo, com um pé no escritório de advocacia e outro pé aqui fora, você está a 50% em cada lugar. Você não consegue ir tão rápido quanto precisa, o que é difícil.
Por isso, acredito que é preciso sair disso e decidir. Vou para lá. Acho que nunca tive essa rede de segurança, então talvez não devesse dizer isso, mas simplesmente faço. Mas eu acho que a rede de segurança que você meio que eu pelo menos, sabe, estabeleci. Isso foi útil. Lembro quando começamos. Disse que usaria meu próprio dinheiro porque acreditava e seguiria no primeiro ano. Você queimou as pontes e os barcos, foi isso que fez. Totalmente. Mas então eu disse: ok, vou em frente e vou fazer isso, mas o que que eu vou fazer? E minha esposa me disse isso. Ela falou: se você não conseguir financiamento ou investimento em determinado período de tempo, acho que demos a nós mesmos um ano. Tudo bem. Não desista do seu negócio, mas pelo menos reanalise, olhe para as coisas, faça a contabilidade de novo. Então acho que isso foi algo útil para mim, porque, de novo, vou ser muito honesto com você. Eu simplesmente vou e eu fico tipo, ah, isso não funcionou, e simplesmente continuo fazendo outra coisa. Mas isso foi algo útil. E aí uma história engraçada sobre isso foi que a minha esposa me disse pra fazer isso e eu disse, ok, sabe, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque, sabe, agora tenho uma família e, sabe, eu vou fazer isso. Então, sabe, tenho que ser inteligente. Então eu disse, acho que foi tipo dezembro e dezembro, tipo, bem antes do Natal, eu vou fazer um investimento. Íamos muito bem, viralizamos e tudo ia ótimo, mas sem nenhum investimento. E eu disse, beleza, bom, sabe, chegamos no dia 24, é isso. 2 de janeiro, o investidor disse, adorei a ideia, queremos ser os primeiros a investir, isso será grande. E eu fiquei tipo, beleza. Mas isso me ajudou, porque eu também não então, sabe, o conselho que eu daria é tipo, você sabe, você não pode você tem que estar 100% nisso. E então se você, sabe, precisar de algo para se proteger, estabeleça algum tipo de meta razoável que não signifique que você vai parar, mas essa meta razoável é só um ponto de verificação, sabe? E aí você pensa: "Ei, será que eu preciso reavaliar isso? Será que eu preciso mudar alguma coisa nisso?" Então isso era algo que eu nunca tive, mas foi muito benéfico para mim, porque me dá esses marcos para dizer: "Ok, Lavelle, você está construindo algo enorme. Onde você está na sua escala de realização?" Eu adoro essa ideia, gosto disso. Tipo, eu adoro essa ideia de estações na sua vida e eu já tive essas estações. A forma como eu interpretei sempre foi assim: esse negócio é para uma estação, essa carreira é para uma estação. Faça por 5 anos, 10 anos. Mas você estabelece esses pontos de verificação muito antes. Assim, pelo menos, você pode dizer: estou indo na direção certa? Eu estou indo na direção certa, certo? Estou progredindo de alguma forma. E eu acho que, tipo, especialmente quando você vive, entre aspas, perigosamente, ou vive de um certo jeito, né? Eu acho que é importante fazer isso, porque, tipo, eu vejo pessoas que não se observam, que não se avaliam, e eu acho que elas acabam fazendo algo que não funciona por tempo demais. Quando, se elas apenas tirassem um segundo e, tipo, dessem a si mesmas um pequeno momento de reflexão, um ponto de checagem, então você acha que não precisa terminar isso. Mas talvez você perceba que, tipo, a proposta não é boa, ou o cliente para quem você está vendendo não está realmente alinhado, e eles não estão realmente comprando o que você está oferecendo, ou algo assim. Há 1 milhão de coisas diferentes que você pode iterar, melhorar e mudar. Então, isso não significa acabar com isso, mas só quer dizer, tipo, só confira, só verifique. Por um segundo você está exatamente. Certo? Quero dizer, de novo, nós tínhamos esse, sabe, modelo incrível no qual eu trabalhei, mas havia até, como você disse, o pitch, sabe? Nós trabalhamos no pitch, sabe? Eu tive que entender o que era o tamanho de mercado, tive que entender todos esses conceitos que eu realmente não conhecia. Não era isso. Era uma ideia ruim, só precisava refinar o que você dizia. Às vezes é a mesma ideia, só dita de forma diferente para investidor, cliente ou mercado. Exatamente. E era isso. E é como, sabe, você tinha esse ótimo, sabe, você tinha um ótimo negócio e você está 100% certo. A comunicação é tão importante e é uma das coisas que, de novo, eu sinto que você não pode. Se você seguir nessa direção, está bom, mesmo com algumas quedas. E uma das coisas que você sabe, nós tivemos que fazer foi, eu disse, ok, qual é o público com quem você está falando? Porque aí você tem que mudar um pouco. Sabe, é o mesmo negócio, mas um investidor. A primeira pergunta deles é como estamos ganhando dinheiro, sabe? Então eles ficam animados com as pessoas e os usuários, e é difícil de alcançar, mas querem saber como você está ganhando dinheiro. E conseguir transmitir isso e ainda manter a autenticidade, sabe? Isso levou um tempo, sabe? Levou um tempo para entender. Por isso acho importante, e fico feliz que você tenha mencionado, pois também considero um ótimo ponto.
Você tem que estar disposto a se criticar e mudar, isso é algo enorme, porque você está certo, você pode continuar indo pelo mesmo caminho, dizendo que isso tem que funcionar e não vai. E acho que honestidade é muito importante, mais difícil para as pessoas. Mas se você conseguir dominar isso e dizer que está tudo bem, acho que você vai ficar bem. Esse é um ponto excelente, pois você pode viver dentro da sua própria cabeça. Sabe, você pode ser, e sabe, está nisso, isso é sucesso. Você pode viver na sua própria cabeça para o sucesso, que eu acho que dissemos e dizemos, olha, eu fiz isso e eu sou ótimo. Mas você também pode viver na sua cabeça de não ser bem-sucedido, mas apenas focado em uma ideia e pensando que isso vai acontecer. Então, é como eu acho que os melhores líderes, e eu espero demonstrar isso, é ser capaz de aceitar críticas construtivas. Ouça, um conselho que eu daria para qualquer empreendedor, e isso é algo que eu fiz muito. Eu simplesmente sentei e conversei com outros CEOs, literalmente marquei ligações com eles, encontrei eles, fui a diferentes eventos e simplesmente conversei com eles. Sabe, uma vez estávamos em uma aceleradora e eu simplesmente sentei e tive conversas com as pessoas. E eu fiz isso porque eu pensava, eu só quero saber o que faz você pensar, quero saber o que você faz. E isso provavelmente foi uma das coisas mais úteis. E é engraçado quando você não quer nada de ninguém. Eles têm todos os conselhos do mundo, porque eu não estava pedindo para eles investirem em mim. Não era isso. Eu só queria conversar com eles e eles tinham tanto para dizer. E foi isso, e eu. Provavelmente foi se eu puder apontar algumas coisas que realmente me ajudaram, foi sentar e simplesmente conversar com as pessoas. Quando fiz isso, pensei, ok, estou pensando certo, pois não estava preso na minha cabeça. Eu estava com outras pessoas que eram bem-sucedidas ou estavam apenas começando como eu, e eu estava vendo como elas pensam. Pensei, ok, era verdade. Isso me trouxe oportunidades para aproveitar e trocar ideias. Se eles quisessem me dar críticas construtivas, eu diria, por favor, quero ter certeza de que faço tudo da melhor forma. Jeito. Eu adoro isso. Acho que já passei pela mesma coisa. Quando você não pede nada, as pessoas adoram dar conselhos. Por isso é assim. Às vezes é frustrante, mas no final das contas ajuda. Mas eu acho que não há desculpa nenhuma. Realmente não há desculpa nenhuma. Se você está tendo dificuldades com alguma coisa, ou se você não tem certeza de como avançar nos seus negócios, na sua vida, é realmente porque você não procurou, tipo, você não buscou ajuda e você realmente não foi atrás disso. Porque nunca houve um momento como esse, esqueça, agora você sabe. Ah, bem, você sabe, tipo, você tem, tipo, pessoas te seguem online ou as pessoas conhecem o seu trabalho, então, obviamente, elas vão aceitar uma reunião. Não, estou dizendo que quando eu tinha uns 20 anos não tinha impacto nenhum no mundo. Nada, nada. Nada ligado ao meu nome. E as pessoas ainda vão sentar para tomar um café e ainda vão te dar os mesmos ótimos conselhos e realmente vão compartilhar suas experiências com você. Você só precisa perguntar. É isso. Você só precisa perguntar, talvez seja isso que você tem. Que fazer? Isso mesmo. Um dos nossos primeiros conselheiros era advogado, mas atuava mais como empreendedor. Presidente desse grande grupo de empreendedores em um escritório de advocacia, eu não o conhecia. Sabe, alguém me falou dele e eu simplesmente entrei em contato e disse: Ei, eu sou empreendedor, também sou advogado. Lembro que na primeira ligação ele ficou meio: O que você quer? Depois disso pensei: E eu? Então eu imediatamente disse: Tipo, não quero nada além do seu conselho mesmo. Ele falou: Ah, meu Deus, vamos marcar uma hora. Você quer se encontrar? Você quer fazer isso? E eu fiquei: É louco, né? Ele virou conselheiro, mas eu só queria aprender com ele. Pensei: Você já viu muitas startups e sabe onde erraram. Estou tentando não repetir esses erros. Acho que esses erros são comuns. Só quero conversar e adoraria te levar para almoçar. Chamam exatamente como você disse, pessoas. Eu não era ninguém. Eu não era ninguém no mapa. Eu não era ninguém. Ninguém tinha ouvido falar da Bragg House. Mas as pessoas adoram dar conselhos, é só você pedir. Eu também diria que agora eu, sabe, sou sortudo por estar em uma posição na minha carreira onde as pessoas me pedem conselhos de vez em quando. E a única coisa que eu valorizo, talvez isso seja útil para as pessoas que estão ouvindo, mas a única coisa que eu valorizo é quando as pessoas pedem conselhos e realmente os colocam em prática, porque eu acho que implementar é algo muito raro. Falo muito sobre o meu podcast e várias pessoas já me perguntaram como começar um. Já foram umas 50 ou 60 pessoas, sei quem fez isso, porque as pessoas. Já entreguei meus procedimentos operacionais padrão e lista de equipamentos para as pessoas. Já conectei antigos convidados para serem os primeiros nos programas deles.
Tipo, 4 pessoas começaram um podcast das cerca de 60 pessoas para quem eu enviei e-mails, tipo, com meus sistemas completos de podcast. Essas 4 pessoas criaram 4 programas que se destacam no ranking da Apple. Então, é só uma questão de se você vai tomar o tempo de alguém. No fim das contas, se você não quiser executar isso, tudo bem, não está machucando ninguém. Se você toma o tempo de alguém, talvez não perceba o quanto isso significa quando segue o conselho dela. Se não funcionar, tudo bem, pois vamos resolver juntos. Mas não pegue um conselho e desperdice essa informação. Acho que esse é outro motivo também. E eu nunca entendi isso direito, porque pra mim, quando eu recebo um conselho, ele bate. Eu fico tipo, mano, vou fazer. Tipo, antes mesmo de desligar a ligação, se você me disser que tem algo que funciona, seja lá o que for, eu já tô tentando fazer, tipo, eu literalmente tô fazendo enquanto a gente tá na ligação. Mas talvez isso seja só um traço de personalidade, não sei, mas pra mim é assim, eu adoro isso. Eu fico tão feliz quando falo pra alguém, tipo, isso funcionou pra mim, aí eu vejo a pessoa fazendo. E aí ela tá mandando bem, eu fico tipo, isso, cara, isso é foda demais. Exatamente, exatamente. Eu não sei. Então, tente executar mais também. Não é só acumular sabedoria, é realmente fazer algo com isso. Não. Verdade, esse é outro grande ponto, realmente fazer. Isso aconteceu ontem. Ontem me convidaram para participar de algo tipo fintech ou similar na Bolsa de Valores de Nova York. E eu estava sentado e, sabe, conversando com o cara e meio que explicando, sabe, a plataforma. E depois disso, ele começou a me contar várias coisas. Ele falou: Isso é genial. Ele disse: Você deveria fazer isso, você deveria fazer isso, você deveria fazer isso. E em nenhum momento eu disse que sabia de tudo. Eu literalmente fiquei lá por mais meia hora ouvindo ele. Achei várias ideias dele brilhantes, algumas já conhecíamos, outras eram realmente inovadoras. Até mesmo só, sabe, tipo, ele criou esse slogan que eu vou ficar feliz em contar pra ele. Se chama Pronto Jogador Ostentação. E eu fiquei tipo, adorei. Adorei. Ah, gostei disso, gostei, amei isso, gostei muito. Eu estava. Tipo, amei isso. E de novo, mas poder ouvir isso, esse é realmente um tipo de mentalidade que você precisa ter. E então você tem que, e você disse isso, então você tem que dizer, ok, eu vou executar isso. É assim, eu adoro ouvir as pessoas. Só que, e você sabe, se você vier até mim, eu adoro dar conselhos para as pessoas. Eu não tenho medo de pedir isso. E isso tem sido uma das coisas mais úteis, não saber tudo. Teve algum momento que foi mais difícil em que você simplesmente se perguntou, ficou ali consigo mesmo? Você se perguntou, tipo, o que diabos eu estou fazendo? Tenho certeza que sim, mas sempre existem esses momentos. Já tive muitos na minha vida, então tenho certeza que sim. Quando você enfrenta esses momentos, como consegue superar para quem também está passando por isso? Tivemos dois momentos realmente grandes, assim. O primeiro foi, então, o primeiro. Acho que ao construir nosso negócio, tudo ia bem. Acho que a economia quebrou de novo, provavelmente por causa da guerra na Ucrânia e outros acontecimentos. E foi, sabe, provavelmente um ponto bem baixo, porque as coisas meio que estavam parando, estavam desacelerando. E eu só me lembro de, tipo, sabe, sentar ali e dizer: Uau, isso é difícil. Mas eu, sabe, de novo, sempre me pergunto. Eu pensava: Ei, mas se não fosse difícil, sabe, então todo mundo faria. Seria só, tipo, sabe? Então eu ficava me dizendo isso, mas era muito forçar a mim mesmo a dizer, ei, sabe, continue insistindo. As coisas estão lentas agora, mas você tem um bom negócio. Você tem todas essas coisas. Foi muito difícil. E o que eu fiz? O truque que eu faço é que eu diminuo o ritmo, coloco um pé na frente do outro e vou realizando lentamente tudo o que preciso fazer na minha lista. E essa é a única maneira que eu consigo seguir em frente. Porque se eu penso, isso e aquilo, e começo a pensar demais e fico preocupado, aí eu acabo me sabotando. Então eu penso, tá, o que que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu fiz isso e continuei. Disse, você ainda precisa de um plano de negócios, precisa fazer isso e aquilo. E eu fiz isso. E acho que foram 4 meses fazendo isso. Então acho que fomos procurados por. Bem, acho que nesse ponto. Também estávamos apresentando ideias e conversando com pessoas e tal, e você sabe, apenas seguindo em frente. Estava editando minha apresentação de novo, seguindo cada passo metódico,
uma apresentação nossa foi um sucesso e arrecadou cerca de US$ 2 milhões. E você sabe, obviamente, isso mudou tudo naquele momento. Mas nesses 4 meses antes disso, eu realmente tive que dizer: "Ok, deixa eu ir devagar, deixa eu ir devagar, deixa eu só garantir que estamos fazendo isso". A segunda vez que isso aconteceu foi, na verdade, o oferta pública inicial e nada dá certo, tudo dá errado. Eles estão lá, sabe, os auditores, as coisas deles lá, e eu só me lembro de desacelerar e dizer: "Ok, esses são os passos que precisamos seguir para fazer a oferta pública inicial. Ponto final. Eu só vou terminar um e ir para o próximo, terminar esse e ir para o próximo". Na minha cabeça era um jeito muito linear de pensar. E quando eu cheguei, tipo, sabe, sempre talvez nos últimos 3 passos e estava mais perto, aí eu consegui pensar um pouco mais com emoção e esse tipo de coisa. Mas antes disso, eu só dizia: "Você tem que colocar um pé na frente do outro", e era isso. Sempre funcionou pra mim quando as coisas ficam complicadas. Só tiro a emoção, o que é difícil. Não me entenda mal, apenas tire a emoção e siga em frente. Antes de encerrarmos, eu só quero que as pessoas entendam um pouco mais sobre como elas podem participar do universo da Brag House e para onde elas podem ir, para ver no que você está trabalhando e simplesmente se envolverem. Se pudesse voltar, que conselho daria a si mesmo aos 20 anos? Depois de todas essas jornadas empreendedoras que você viveu, qual seria esse conselho e por quê? Essa é uma boa pergunta, porque é difícil, né, já que muitas dessas coisas moldaram o que você fazia. Mas isso também pode ser uma resposta. Na verdade, já ouvi isso antes. Acho que isso é realmente muito sábio. Mas vou deixar você continuar. Mas Sim, eu quero dizer, é sério, é só que muitas das coisas que eu aprendo são por causa de todos os erros, sucessos e coisas que eu tive. Acho que se eu tivesse que dizer uma coisa pra mim mesmo, provavelmente seria: acredite em si mesmo e não desista. É isso que eu acho que eu provavelmente gostaria de dizer pra mim mesmo, porque, sabe, eu nunca desisti, sabe? Mas pra mim mesmo era meio que provar que eu consigo fazer alguma coisa. Era como dizer: vou tentar sem saber se vai dar certo, mas quero me provar. E com essa confiança, agora ouço todos que quero ser. Quero ter certeza de que sempre vou me manter muito humilde e aceitar conselhos. Acreditar em si mesmo desde cedo e dizer eu posso traz confiança e alivia muitas coisas. Hoje, posso dizer com confiança, posso tomar essa decisão e em 80% a 90% dos casos é a escolha certa. se eu pudesse ensinar só uma lição aos meus filhos, além de acreditar em si mesmos, essa seria a mais importante que aprendi. Qual a principal coisa que você gostaria que seu filho aprendesse para levar pela vida toda? Acho que a outra coisa é ter um bom círculo ao seu redor. Acho que isso é realmente importante porque acredito que sempre tive essas características, mas em cada passo do meu caminho havia pessoas que acreditavam em mim, pessoas que, sabe, davam bons conselhos e pessoas que realmente eram confiáveis. Então eu diria que as pessoas com quem você convive, sejam amigos, sejam colegas, sabe? Eu diria para garantir que essas pessoas com quem você se sente à vontade realmente acrescentem valor à sua vida. Porque, sabe, eu recebo todo o crédito, quero dizer, eu também recebo toda a culpa se tudo der errado, mas eu recebo todo o crédito. Mas você sabe, se não fosse pelo meu cofundador, se não fosse pela minha esposa, se não fosse pelos mentores, entende? Fui assistente de um juiz federal de primeira instância, a pessoa mais exigente que já conheci. No escritório de advocacia, tive mentores que me pressionaram mais do que qualquer um antes. Eram pessoas que foram até melhores amigos. Também tive muita gente negativa por perto, sou muito sociável. Dos dois jeitos, você tem que tomar cuidado. Sim, eu sou uma pessoa muito sociável e eu tinha pessoas que, sabe, provavelmente não deveriam estar lá. Então agora meu círculo é bem menor, mas as pessoas que estão ao meu redor sabem que podem me dizer: eu não concordo com isso, e elas podem me falar. Mas esse é o jeito que eu faria, e eu confio absolutamente neles, que eles têm o melhor interesse por mim e pela empresa. Então eu diria isso para minha filha. Eu diria, sabe, essa é uma parte realmente, realmente importante. Além de você acreditar em si mesma, você precisa ter um círculo muito, muito forte de pessoas que também acreditam em você e vão te impulsionar.